Tá com medo? Pois deveria. Fracassos militares têm grandes consequências, e é exatamente por isso que são tão hilários. Então, desde ter medo de um ganso rebelde até invadir acidentalmente o país errado, se prepara porque a gente tá prestes a desvendar alguns dos fracassos militares mais engraçados de todos os tempos. O que os soldados fazem quando não estão lutando pelo seu país? Coisas tipo isso aqui. Infelizmente, para esse cara, ele não percebeu que o sargento estava bem ao lado dele. Eita, vamos pausar aqui no exato momento em que ele notou. Acho que alguém vai ter que pagar 50 flexões. Sem dúvida, tá no exército é um dos trabalhos mais difíceis que existem. Mas enquanto fazia uma limpeza de rotina no seu veículo, essa soldado foi forçada a realmente entender na prática o significado de sofrer pressão. Mas calma, não é que ela não sabia o que estava fazendo. Se a gente voltar bem nesse ponto aqui, sim, dá pra ver o amigo dela aumentando a pressão da mangueira. Pra mim a pergunta é, por que ele não faria? Pouca grana, muita gana. Quando se trata de militares, Gana não é assim um país referência nisso. Então, quando o exército ganense desfilou em trajes futuristas de exoesqueletos em uma exposição em 2019, todo mundo ficou chocado. Só que não eram trajes futuristas nem exoesqueletos. Era uma total farsa. Além de a mobilidade ser ridiculamente lenta, eles pareciam ter sido montados com sucata, e os veículos exibidos não eram muito melhores. O que não é surpresa quando a gente fica sabendo que eles foram feitos com chapas finas de estanho de 3 milímetros de espessura. Sério, olha esse vídeo que eu encontrei que mostra como a construção era tosca. Parece que esse veículo aí não vai proteger as pessoas dentro dele nem de um canivete, muito menos de tiros. O orçamento militar anual de Gana é em torno de 0,3 bilhão de dólares, o que pode parecer bastante, mas compara isso com os astronômicos 842 bilhões dos Estados Unidos, e de repente a armadura super fraca faz mais sentido. Ainda assim, eles não precisavam fazer tanto alarde sobre como era embaraçosamente ruim. Eles deveriam saber que eu ia assistir isso. E para garantir que você também esteja sempre assistindo, clica nos botões de curtir e se inscrever, para não perder essa batalha. E agora, de volta aos fracassos militares. O vaso indestrutível. Forças especiais. Elas deveriam ser a elite do mundo. Do SAS aos Navy SEALs, o mundo espera o melhor daqueles que são ditos os melhores. Mas até os melhores fracassam. E fracassar é exatamente o que as forças especiais iranianas fizeram ao tentar mostrar suas incríveis habilidades de quebra de vasos durante um desfile militar em 2021. O desfile deveria mostrar o seu estilo de luta feroz. Apesar dos seus melhores esforços para quebrar o vaso, bom, eles simplesmente continuaram falhando e falhando. Opa, mas olha o golpe giratório desse cara. Que coisa, falhou também. E para tornar a coisa ainda mais humilhante, o show foi realizado na frente de ninguém menos que o ex-comandante e chefe do exército da República Islâmica do Irã, Ayatollah Salehi. E eu não ia gostar de irritar um cara desses. Mas por outro lado, talvez ele conseguiu achar engraçado também, né? Patetices de paraquedas. É um milagre que ninguém tenha se machucado seriamente em 2022, quando paraquedistas nigerianos fizeram um exercício de treinamento sobre a capital Abuja. Eita! Enviar homens para alturas inimagináveis em uma área urbana completamente povoada. Quem é que poderia imaginar que isso não seria uma boa ideia, né? Os homens aterrissaram em carros e árvores, e alguns até no concreto duro. Eu não consigo deixar de pensar que aqueles paraquedas furados não ajudaram muito na situação. Mas tem uma coisa que eles acertaram. Você consegue adivinhar o que é? Os próprios paraquedas. Acredite ou não, eles tinham furos por algum motivo. Os paraquedas mais antigos foram projetados com furos para aumentar sua velocidade de queda e a capacidade de planar. Sem o furo,
escuro, os paraquedas eram propensos a movimentos mais erráticos e incontroláveis. Desse modo, o excesso de vento é expelido mais facilmente e não causa torção e giro no paraquedas. Então, apesar de parecerem ruins, na verdade não são. Claro, isso não pareceu ajudar muito esses caras. E os nigerianos não são os únicos com problemas de paraquedismo. Em um vídeo do exercício militar Flintlock 2019 sobre Sahel, na África, pode-se dizer que essa unidade aqui não teve assim muito êxito. O grito quando ele cai é muito bom. E rapaz, e as coisas não melhoraram muito. Não é de surpreender que ninguém se apresentou para dizer que estava nesse vídeo, mas eles sabem quem são, eles sabem. Rambobalhão. Militares têm que ser durões, implacáveis e intimidadores, certo? Tá, então é isso que você pensa ao assistir um vídeo assim? Nossa, um bando de homens usando balaclavas inúteis e batendo em árvore. Acredite ou não, esse vídeo hilário foi criado pelo governo norte-coreano e lançado em 2023, como uma demonstração de poder militar. Porque nada passa melhor a mensagem de não mexa comigo do que arrebentar uma corrente claramente falsa e depois dar uma cabeçada num bloco de gelo. Ainda bem que ele estava usando uma balaclava para se proteger, né? Em outra peça altamente estilizada de propaganda, um soldado pula sobre um carro. Nossa, fera demais. Na verdade, tudo se desenrola tipo uma espécie de montagem brega do Rambo. Ah, vai dizer, você ficou com medo, né? Nossa, pra mim foi completamente assustador. Guerra dos Emus. A guerra é algo que nunca muda. Ou será que muda? Tipo, as guerras geralmente são contra humanos, certo? Não contra aves. Bom, então tem uma notícia pra você. Porque em 1932, o governo australiano chamou os militares para ir à guerra contra um exército de 20 mil emus. Você ouviu direito. Embora os emus fossem uma espécie protegida na Austrália nos anos 1920, o comportamento indisciplinado das aves gigantes, como destruir plantações dos fazendeiros, levou à sua reclassificação nos anos 30. Não só as aves estavam destruindo fontes importantes de alimentos, como também deixavam brechas nas cercas por onde os coelhos podiam entrar e causar ainda mais problemas. Os fazendeiros estavam furiosos. Então, em resposta à ameaça crescente, o governo australiano fez a única coisa lógica. Eles armaram a artilharia real australiana com metralhadoras da Primeira Guerra Mundial e ordenaram que abatessem as aves incapazes de voar. Só que os emus se revelaram inimigos muito maiores do que se esperava. Eles eram tão incríveis que um jornal comparou a sua resiliência e invulnerabilidade dos tanques e o seu espírito de luta aos dos guerreiros Zulu. Tipo, como assim? Bom, embora não possam voar, os emus podem correr até 50 km por hora, e as suas penas e pele grossa os tornam quase imunes a tiros. Sério, pode precisar de até 10 balas para terminar o trabalho. Inacreditável. Além disso, eles empregavam táticas de guerrilha para escapar dos soldados que os caçavam. As aves trabalhavam em bandos, com um líder guiando a destruição contínua das plantações, ao mesmo tempo que alertava o bando sobre qualquer soldado que se aproximasse. Essa organização, juntamente com a sua velocidade e resiliência, levou à sobrevivência da vasta maioria das aves nos ataques feitos contra elas, forçando o exército a se retirar de maneira embaraçosa. Depois disso, os emus continuaram a devastar as plantações e os soldados foram chamados a voltar apenas alguns dias depois. Dessa vez eles conseguiram ter mais sucesso, com os emus sofrendo um pouco mais de 1000 fatalidades e 2.500 feridos. Apesar disso, a população continuou a prosperar e não demorou muito para que toda a operação militar fosse cancelada. Em outras palavras, a artilharia real australiana foi derrotada por um bando de aves. E caramba, isso é muito humilhante para eles. Agora para mim é bem divertido. Problemas com tanques. Uma característica definidora de qualquer bom exército são seus tanques, imponentes e formidáveis. Eles podem mudar o rumo da batalha em um instante. Dito isso, nem todos os tanques são iguais. Pegue os tanques americanos, por exemplo. Apesar de serem amplamente considerados de última geração, esse aqui ficou preso em uma vala e destruiu as suas esteiras em 2016. E se você acha que isso é ruim, ainda não viu nada. Agora, mais do que nunca, a atenção está voltada para a boa e velha engenharia russa. Sim, os tanques russos estão realmente enfrentando dificuldades no momento.
momento. Durante um ataque em grande escala na região de Sumy Oblast, na Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários deles ficaram seriamente presos na lama. O ataque foi um fracasso completo, e quem postou o vídeo afirmou que os operadores dos tanques fugiram. E quer saber o que torna isso pior? A mesma coisa aconteceu apenas uma semana antes com tanques em treinamento na região de Rostov Oblast, na Rússia. Uma escavadeira pode ser vista tentando desesperadamente ajudá-los a sair do apuro, mas quer os tanques tenham sido salvos ou não houve como salvar a reputação. E para tornar a coisa ainda pior, naquele mesmo ano, tanques e outros veículos capturados pelas forças ucranianas foram exibidos nas ruas de Kiev, em uma espécie de desfile de zombaria. É muito tanque detonado. Isso só pode ser uma trollada de alto nível da Ucrânia. Uma pena que seja em face de circunstâncias tão difíceis. Ninguém quer uma guerra, especialmente as pessoas dos dois lados que têm que lutar de fato. Então vamos para alguma coisa mais leve. O ganso tá solto. Um exército de emus já é ruim o suficiente, mas perder para um único ganso, vamos lá, né? As pessoas até comem gansos, mas os soldados em Fort Steele, no estado de Oklahoma, parece que não entenderam a mensagem. Yes. Oh my God. He's so mad. Yeah, I kept trying to tell him, don't stop, just keep walking. Esse vídeo é uma obra-prima. O ganso, carinhosamente chamado de Steve, é na verdade conhecido pelos soldados da base, assim como a sua parceira Brenda, e parece que o casal defende muito seu território. De acordo com quem postou o vídeo, isso aí tá longe de ser um caso isolado. Steve aterroriza os soldados todos os dias, e eles ficam assustados toda vez. Ah, sim, membros treinados do exército mais avançado do mundo que não conseguem lidar com um ganso descontente que eles veem todo dia. Isso faz com que perder uma guerra para emus pareça um pouco menos embaraçoso para os australianos. Bom, mas pelo menos aqui alguém conseguiu dar risada. Yes. Coronel Galã. O que você faria por amor? Se o seu nome fosse David Franklin Slater, a resposta seria trair o seu próprio país. O coronel aposentado estava trabalhando como civil para o Comando Estratégico dos Estados Unidos, quando conheceu através de um site de encontros quem ele pensava ser uma mulher ucraniana. Os dois só se falaram na internet, mas David, de 63 anos, estava apaixonado. Tão apaixonado que quando ela começou a fazer perguntas confidenciais, David ficou mais do que feliz em responder. Sério, o registro da conversa é inacreditável. Ela literalmente chama o cara de seu informante secreto. Claro, a suposta ucraniana só queria informações ultra secretas do governo dos Estados Unidos para se assegurar de que a ajuda estava chegando, mas as perguntas não paravam. Desde as datas em que os oficiais americanos deveriam ir para Kiev, até detalhes sobre suprimentos de armas confidenciais. David contou tudo, só que já sabe, né? Quase certamente não era uma ucraniana. Se eu tivesse tentando conquistar uma garota atraente, a minha abordagem não seria revelar segredos nacionais. Mas claramente o nosso amigo aí achou que era uma ótima tática e ignorou os sinais que diziam: "Ô meu amigo, eu sou um espião russo de meia idade fingindo ser uma mulher ucraniana." Quando tudo inevitavelmente veio à tona, David foi preso em março de 2024 sob acusações de divulgar ilegalmente informações de defesa nacional e conspiração. Se for considerado culpado, ele pode enfrentar até 10 anos de prisão e uma multa de mais de $250 mil. Caramba, David, tá aí a lição pra você aprender a pensar com o cérebro e não com... Você sabe, né? Eu não sou assim o melhor cozinheiro, mas se você for azarado o suficiente para ser alistado no exército russo, vai ser submetido a uma comida ainda pior do que as minhas tentativas, como esse soldado aqui mostrou de maneira bem divertida. Выше, выше. Положи и постучи, Дима. Постучи по ней. Постучи рядом. Acho que era para ser purê de batata. Falha de comunicação. Graças à tecnologia moderna, os militares conseguem se comunicar facilmente em tempo real hoje em dia. Mas há 100 anos, as pessoas tinham que esperar que uma mensagem fosse entregue em mãos, o que às vezes levava a ocorrências verdadeiramente bizarras, como quando os Estados Unidos invadiram Guam, e Guam ficou feliz por isso. Isso mesmo, em junho de 1898, os Estados Unidos e a Espanha estavam em guerra. Como parte de sua ofensiva, os Estados Unidos buscaram invadir a ilha de Guam, controlada pelos espanhóis. Então enviaram seu navio de
guerra USS Charleston para fazer o trabalho. Quando Charleston se aproximou da ilha, disparou 13 tiros, mas os habitantes de Guam não responderam, pelo menos não a princípio. Então um navio espanhol se aproximou da ilha e alguns soldados nele sinalizaram que queriam embarcar no Charleston. E embarcaram, mas para surpresa dos americanos, eles o saudaram com sorrisos. Então, educadamente, pediram para pegar um pouco de pólvora para que as forças de Guam pudessem devolver a saudação. Devolver a saudação? Como assim? De repente a ficha caiu. Guam pensou que os 13 tiros eram só uma saudação, porque eles nem sabiam que estavam em guerra. Acontece que o governo espanhol não tinha informado a ilha remota. Por causa disso, eles estavam totalmente despreparados para lutar contra os americanos, com apenas 100 homens aptos para batalha e sem fortificações. Sem ver outra escolha, Guam rapidamente se rendeu, no que ficou conhecido como uma das invasões mais pacíficas da história. E tudo por falta de smartphones. Movimentos sincronizados praticados em grupo são padrão de qualquer força militar, e também uma demonstração de disciplina. Se um soldado quebra a formação, pode haver grandes consequências, mas e se algo inesperado acontecer durante o treinamento? Tá, ele fez um ótimo trabalho mantendo a cara séria, mas com certeza os amigos dele ali zoaram muito assim que o treinamento acabou. Exército intimidador. Todo mundo tem que lidar com vizinhos infernais em algum momento da vida. Mas para o presidente venezuelano Nicolás Maduro, ele tinha mais com que se preocupar do que apenas um cachorro bagunceiro. Ele estava preocupado com uma invasão liderada pelos Estados Unidos. Em resposta à ameaça percebida em 2019, o governo de Maduro decidiu intimidar os americanos. Como? Liberando um vídeo do seu exército realizando atividades de treinamento intensas. Os resultados foram bem... bom, veja por si próprio. ¡Soldado en acción! Tá bom então. O treinamento intenso era um pouco mais do que correr e gritar feito maluco. Mas tem uma parte que eles também mostraram a sua habilidade de correr sobre um tronco também enquanto gritam. Nossa, é incrível. Isso realmente faz você pensar. Se essa é a tentativa deles de mostrar força, como é que eles iam se sair se realmente tivessem que se sujar? Bom, acho que a gente nunca vai saber. Falhas de Photoshop. Você me conhece e sabe que eu tô sempre espalhando fatos, e é por isso que eu acho que eu não ia me dar bem com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, conhecido tanto pelo seu corte de cabelo peculiar quanto por exercer um controle rigoroso sobre as informações e a mídia do Estado secreto. Kim nunca hesitou em ir um passo além para tentar melhorar a imagem da sua nação. Infelizmente, para a Coreia do Norte, tudo termina em fracasso total, como naquela vez em 2013, quando tentaram fazer a sua frota militar parecer maior, copiando e colando. Só que quem fez esse trabalho mal feito tornou a coisa bem óbvia, mas essa não foi a única vez. Percebe algo estranho nessa foto? Da esquerda para a direita tem um soldado americano, um soldado norte-coreano e um soldado sul-coreano se encontrando na zona desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul. Como demonstração de força, todos os três países tendem a enviar os seus soldados mais intimidadores para essas reuniões, exceto que, peraí, a altura média de um homem norte-coreano é 1,70 m, a mesma de um sul-coreano e 5 centímetros mais baixo que um americano. Então como é que o norte-coreano é mais alto que os dois? Bom, na verdade ele não é, não na vida real. A imagem foi alterada novamente. Essa é a foto real. Vergonhoso, para dizer o mínimo. Sim, não importa o que a mídia norte-coreana possa divulgar, eles não conseguem controlar a nossa mídia. E é assim que imagens como essa acabam vindo à tona. Bom, podia ser pior. Pelo menos a cueca parece estar limpa. Proteção duvidosa. É melhor tentar e falhar do que não tentar, mas às vezes tentar e falhar pode definitivamente fazer de você um motivo de chacota, como durante o cerco de Marauí. Em 2017, após uma longa luta política entre o governo filipino e insurgentes extremistas locais, confrontos intensos eclodiram dentro e ao redor de Marauí. Em resposta à violência, o exército filipino decidiu blindar os seus veículos com tábuas de madeira. Não, eu não tô brincando. Agora, sendo bem justo, algumas tábuas de madeira grossa podem ajudar contra armas menores e mais convencionais. Só que o governo filipino estava lutando contra insurgentes armados com RPG-2, e isso é um cenário completamente diferente. O RPG-2 dispara uma granada propelida por foguete, que consegue penetrar aproximadamente 18 centímetros de aço. Em outras palavras, poderia atravessar aquela armadura de madeira que nem uma faca na manteiga. Não preciso dizer que a madeira não foi uma tentativa bem sucedida, mas o governo filipino não foi o único a ter tentado isso. Em março de 2022, forças russas desesperadas na Ucrânia estavam amarrando troncos
explosivos aos seus veículos, na esperança de que isso lhes desse uma chance melhor de sobreviver a emboscadas. Claro, poderia ajudar um pouco, mas será que não os tornaria mais vulneráveis ao fogo? Tudo que eu sei é que eu não me sentiria particularmente seguro andando por aí num caminhão que parece ter saído de uma péssima imitação do Mad Max. Soldados bestas. Nem todas as falhas militares são envoltas em desgraça e tristeza. Algumas podem até ser consideradas vitórias. Bom, isso se você não for a pessoa no comando. Tipo, olha esses caras jogando beisebol com morteiros. Normalmente você colocaria um explosivo nesse negócio e usaria como arma. Mas não esses caras. Eles decidiram ser criativos e usá-lo para lançar bolas de beisebol. Pra ser honesto, eu achava que isso ia destruir a bola. Mas pelo menos eles se divertiram. Porque no seu tempo livre, acho que os soldados se divertem. Você já quebrou ou usou algo no trabalho de forma errada para se divertir? Bom, eles também. Por mais temível que esse carro armado com triciclo pareça, eu tenho a sensação de que o comandante deles não gostou muito. E tem esses caras aqui também. Eu espero que eles soubessem que tinha uma pá ali. Bom, pelo menos não é tão perigoso quanto apontar um lançador na direção errada, que eu garanto que alguns soldados definitivamente já fizeram. Mas se eu mostrasse esse vídeo aqui, eu ia ser desmonetizado. A questão é que os militares também são humanos, então eles brincam e falham às vezes. Mas mesmo assim, é graças às incontáveis horas de trabalho árduo deles que a gente pode dormir tranquilo à noite, mesmo que eles não possam. Certamente parece que um soldado que participou desse desfile militar aqui não conseguiu descansar à noite. De qualquer forma, é importante lembrar que independentemente do lado que um soldado tá, ele ainda é um ser humano com família e amigos, assim como você e eu. Sim, eu tenho amigos. Eu tenho muitos amigos. Por uma foto. Eu não sou de tirar muitas fotos, mas isso é algo que eu tô tentando melhorar. Só que tem um momento muito certo e um momento muito errado para fazer isso. Em 2010, 2 pilotos americanos levaram alguns helicópteros MH-60R pro Lago Tahoe para fazer um exercício de treinamento. Inicialmente, tudo parecia estar indo conforme planejado, mas de repente, os observadores lá embaixo viram os 2 helicópteros descerem a ponto de ficarem quase acima da superfície do lago. Então, depois de um breve momento, os 2 pareciam perder o controle completamente e bater na água. De alguma forma eles não afundaram, e os pilotos conseguiram trazer as aeronaves de volta ao ar, mas era óbvio que algo tinha dado muito errado. Então, que diabos aconteceu? Um problema no motor? Um simples erro humano? Não. Inacreditavelmente, os 2 pilotos desafiaram o protocolo e voaram baixo pelo lago antes de tirar as mãos dos controles dos helicópteros, para tirar fotos um do outro para a página do Facebook do esquadrão. E sim, eu gostaria de estar brincando com vocês. Não é de surpreender que eles perderam o controle das aeronaves enquanto tiravam as fotos. E, bom, apesar de evitarem o desastre e escaparem com vida, causaram mais de $500 milhão em danos quando bateram na água. Por causa disso, foram severamente repreendidos e rapidamente perderam suas licenças de voo. E o que é mais irônico do que um piloto que não pode voar? Inimigo invisível. Não importa em qual país você viva, você vai discordar de pelo menos alguma das decisões dos seus líderes. Mas se você vivesse na Roma Antiga entre 37 e 41 d.C., há uma boa chance de você discordar da maioria das decisões. Isso porque o imperador Calígula governava nesses anos e fez algumas escolhas bem erráticas, como por exemplo declarar guerra a Netuno, o deus do mar. Que isso, tá maluco? Pois é, um dia em 40 d.C., Calígula reuniu seu exército nas margens do norte da França, e aí ele ordenou que atacassem o oceano. E eles fizeram isso, dando golpes de espadas e atirando pedras e lanças nas ondas. Isso continuou por sabe-se lá quanto tempo, até que finalmente, declarando vitória sobre o deus, Calígula forçou seus soldados a coletarem conchas do mar nos seus capacetes como supostos troféus. Claro, pode crer. E acho que essa é uma grande falha em termos de realmente vencer uma batalha militar. Mas por que diabos isso aconteceu? Bom, não se tem certeza. Foi só um ato de loucura delirante do imperador excêntrico? Talvez. Mas algumas pessoas pensam de outra forma. Sabemos que Calígula havia reunido as suas forças na margem do norte da França, na esperança de cruzar para a Grã-Bretanha e garantir uma vitória militar por lá. Também sabemos que esse ataque nunca aconteceu. Legionários romanos também se amotinaram no passado contra o seu pai mais experiente. Então, juntando tudo isso, e se o exército de Calígula se recusou a navegar para a Grã-Bretanha e o relativamente inexperiente Calígula, em resposta, os puniu fazendo-os lutar contra uma força inexistente? É definitivamente uma maneira imaginativa de humilhar um exército inteiro, mas a gente não sabe quantas das histórias em torno de Calígula são realmente verdadeiras. Provavelmente ele não era um cara muito legal, disso a gente tem quase certeza, mas alguns estudiosos acreditam que a sua crueldade e excentricidade podem ter sido significativamente exageradas por pensadores romanos posteriores, que queriam desacreditá-lo. O que você acha disso? Me conta aí nos comentários. Mistério de Los Angeles.
Se você não tá convencido de que emus, deuses romanos ou gansos são inimigos à altura dos humanos, que tal o Céu Noturno? Sim, o Céu. Uma noite memorável em 1942, apenas 3 meses após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Sirenes de ataque aéreo começaram a soar em Los Angeles. Seguiram-se várias horas de intensa artilharia antiaérea, com civis forçados a se abrigar dentro de suas casas aterrorizados. O único detalhe é que ninguém viu sequer uma aeronave inimiga, e apenas algumas horas depois todo o incidente foi declarado um alarme falso. Sim, uma investigação posterior atribuiu todo o evento a alguns balões meteorológicos perdidos, combinados com a tensão da guerra e soldados inexperientes. Então, Los Angeles desperdiçou milhares de munições dos Estados Unidos, disparando contra o que essencialmente se revelou ser um monte de nada. Mas o incidente também lançou uma série de alegações de encobrimento. De fato, muitos acreditam que a cidade foi realmente visitada por OVNIs naquela noite. Nenhuma evidência concreta jamais foi apresentada para substanciar isso, mas você tem que admitir que toda coisa é meio intrigante. O que você acha? Você acredita na história dos balões meteorológicos? Ou poderia haver algo mais por trás disso? Fala aí nos comentários. Endereço errado. Ah, os britânicos. A gente os adora, mas velhos hábitos custam a morrer, e às vezes eles acabam invadindo algum lugar, como em 2002. Mas olha que loucura esse caso, foi sem querer. 24 fuzileiros navais reais estavam em um exercício de treinamento perto de Gibraltar, parte dos territórios ultramarinos do Reino Unido. Uma parte desse exercício era invadir uma praia, só que o clima extremamente ruim dificultou muito a visão e a navegação. E ao norte de Gibraltar fica a Espanha. Na confusão causada pelo clima tempestuoso, os fuzileiros navais acidentalmente cruzaram para as águas espanholas e um barco até parou numa praia espanhola. Os fuzileiros desembarcaram e estavam se preparando para começar o treinamento quando ficou evidente que tinha algo muito errado. Tinha um resort cheio de pessoas na frente deles. Eles não só desembarcaram no lugar errado, como fizeram isso na frente de um monte de turistas confusos. Depois de serem informados do seu erro e de que, ao contrário do resort espanhol, Gibraltar tem um enorme marco rochoso de 425 metros de altura, eles fizeram uma retirada apressada e embaraçosa. Para a sorte deles, os oficiais espanhóis aceitaram suas desculpas profusas pela invasão não anunciada, e as relações Reino Unido-Espanha continuaram normais. Mas pro azar deles, eu nunca vou deixar as pessoas esquecerem dessa história. Espionagem por GPS. Normalmente, se um estado quer descobrir a localização das bases militares de um estado inimigo, tem que empregar o seu serviço de inteligência para uma boa e velha espionagem. Mas em 2017, qualquer pessoa com smartphone poderia localizar exatamente vários postos militares secretos dos Estados Unidos. A pergunta é como? E a resposta é simples. Strava, o famoso aplicativo de fitness, permite que os seus usuários rastreiem suas rotas de corrida e registrem seus tempos, que podem ser incluídos nos servidores do aplicativo e compartilhados com outros usuários. E a Strava decidiu que era uma ideia divertida criar uma visualização usando os dados de GPS de todos para traçar as rotas mais populares. Então eles criaram e publicaram um mapa de calor usando mais de 3 trilhões de pontos de GPS em todo o mundo. Bem legal, né? Só que ao fazer isso, eles comprometeram completamente a segurança nacional dos Estados Unidos. Pensa comigo, não são só os civis que usam a Strava, os militares também usam, e os soldados estacionados nas suas bases não vão correr muito longe delas. Na verdade, eles provavelmente correm ao redor delas. Com o tempo, todos esses soldados correndo regularmente ao redor do perímetro das bases somaram-se para criar uma imagem inegável no mapa GPS da Strava, algo que era mais óbvio em lugares como Afeganistão e Síria, onde os usuários da Strava eram quase exclusivamente militares estrangeiros, fazendo com que as bases ficassem em destaque. De certa forma dava para ver até o interior, só que esses são edifícios secretos que não aparecem em serviços como Google Maps. No entanto, lá estavam eles, à vista de todos. Acho que a gente pode dizer que o governo dos Estados Unidos não ficou muito feliz. Em resposta, eles proibiram todo o pessoal militar ativo de usar funções de rastreamento nos seus telefones, a menos que estivessem especificamente autorizados. Mas sejamos honestos, o estrago já estava feito. Imagina fazer uma corrida matinal e acidentalmente revelar alguns dos segredos mais bem guardados do seu país. Melhor parar de se exercitar e ficar só no café da manhã. Eita, todas essas falhas militares me deixaram meio aterrorizado. Mas antes de ir, você consegue pensar em alguma falha importante que eu não falei aqui? Conta pra mim aí nos comentários, que elas podem aparecer num vídeo futuro. Até a próxima e obrigado por assistir.